Olá pessoas, tudo bem? Vamos dar início então ao nosso estudo de Química Orgânica, aí EAD, que é o que a gente tem pelo momento, né? Olha só, como eu sempre falo para vocês em sala de aula, a Química Orgânica ela vai depender mais de vocês do que de mim, assim, do que eu vai explicar para vocês, o quanto vocês estão dispostos aí a fazer os exercícios, a se empenhar no reconhecimento das funções, porque justamente agora a gente entra numa parte nova aí da Química Orgânica, o reconhecimento das funções orgânicas e a nomenclatura delas. Então, olha só. É como se eu fizesse o seguinte, imagina que vocês estão lá na sala de aula de vocês e eu fizesse entrar 15 pessoas pela porta, enfileirasse as 15 assim, lá na frente, certo? Vocês poderiam observar o rosto dessas pessoas, o corpo, o formato e tal, e eu diria o nome e o sobrenome de cada uma delas. Certo? E vocês vão ter um tempo, então, vão desenvolver estratégias para vocês tentarem lembrar, então, fazer uma relação entre o rosto da pessoa e o nome e o sobrenome dela, né? É a mesma coisa aqui, eu vou apresentar as funções orgânicas para vocês e dizer, bom, assim se reconhece um álcool, um fenol, um éter, um éster, e assim se dá o nome. Porque a nomenclatura é sistemática, tu lembra bem, né? E a gente vai usar o mesmo sistema. A única coisa que vai mudar na maioria das funções é a terminação, que no hidrocarboneto terminava em O, tipo butano, e em álcool, em ol, em ácido carboxílico, em oico, em cetona, em ona, a gente vai ter em ona, a gente vai ter uma alteração na terminação da nomenclatura. Normalmente é só isso que acontece, certo? Então vamos lá, abram suas apostilas, vamos acompanhando que vai dar tudo super certo, certo? Então, ó, módulo 2, eu vou dar uma olhadinha pro lado às vezes, né, porque eu tô olhando meu computador. Funções oxigenadas e nitrogenadas, parte 1, porque parte 1, o módulo é bem grande, eu vou tentar dividir ele em duas partes, tá? Se eu ver que fica muito pesado, a gente divide em 3, mas eu acho que em duas vai ser o suficiente, vamos lá. Objetivo do conhecimento do módulo 2, tem aí na apostila de vocês. Nomenclatura e fórmulas estruturais de álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, sais, ésteres, aletos orgânicos, compostos de Grignard, aminas, amidas, nitrocompostos, nitrilas e isonitrilas, certo? Então, são bastante funções. A gente vai trabalhar até agora, então, nessa primeira parte, com as funções oxigenadas, tá? Então, cuja principal diferença para os hidrocarbonetos é a presença de oxigênio. Depois, as nitrogenadas e com outros elementos diferentes, vem na parte 2. Muito bem, funções oxigenadas. Gente, num primeiro momento, o que eu fiz? Eu coloquei aqui para vocês, nesses primeiros slides, uma tabela que ajuda a gente bastante, até mais pro final, quando a gente conhecer todas as funções. Ela vai trazer o nome da função, a definição e um exemplo. E no exemplo tá sempre destacado o grupo funcional. O que é o grupo funcional? É aquela parte da estrutura que faz com que eu reconheça a função orgânica diferente de hidrocarboneto. Tá? Então, nesse primeiro slide, a gente tem de álcool até ácido carboxílico. Eu não vou ler agora, falar agora, porque eu vou falar das definições de cada uma das funções separadamente. No segundo slide, de éster até amina, então já começando aí com as funções nitrogenadas. E no último slide, de amida até compostos de Grignard. Tá? Então, como eu disse para vocês, é uma tabela que traz a função, a definição e exemplos, e nos exemplos destacados o grupo funcional. Ela é muito, muito, muito útil para quando vocês forem estudar para as avaliações, certo? Ou até quando estiverem fazendo os exercícios, para vocês consultarem de uma maneira mais rápida, mais fácil, tá? Então tá aí essa tabelinha para vocês. Um recadinho importante aqui, então, antes da gente começar as funções. Quando eu me referi para vocês a radicais ou grupos orgânicos, que são lá os que a gente estava vendo, metil, etil, propil, isopropil, eu vou fazer da seguinte forma textualmente, tá? Vocês vão encontrar um R, que significa um radical ou um grupo orgânico alquila, ou seja, um derivado de hidrocarboneto não aromático. Tá? E posso ter um radical, um grupo orgânico definido por AR, que daí é um radical arila, ou seja, um hidrocarboneto aromático, é um radical derivado de um hidrocarboneto aromático. Tá? Fica esse slide aí para caso você precise voltar para ver o que é o R, o que é o AR depois, certo?
Estreamos, então, as funções oxigenadas com os álcoois. Eles vão ser os que a gente vai dispor um pouquinho mais de tempo, porque são muito importantes, tem classificações importantes, que mais lá pra frente, quando a gente estudar as reações orgânicas, também elas vão acabar aparecendo, certo? Então, a definição de álcool. Álcool é aquele composto que apresenta um ou mais grupos hidroxila, que é aquele grupo OH, já bastante conhecido nosso, ligados, olha só, diretamente a um carbono saturado, né? O que é carbono saturado? Carbono que só faz ligações simples, ok? O grupo funcional, então, é um R, um radical alquila, ligado diretamente a um OH. E necessariamente o carbono do radical alquila tem que ser saturado. Então aqui eu tenho 3 exemplos de álcoois, tá? Um bem pequenininho, que a gente já vai ver que o nome dele vai ser metanol. Um segundo com 2 carbonos, que é um etanodiol. Um ciclopropanol, que é o terceiro. E o último, olha ali, ó, aquilo ali é o que a gente chama de pega-ratão, lá no Rio Grande do Sul, né? O pega o tastolo, pega o tolo. Por quê? Tem um anel aromático, só que o OH não tá ligado diretamente ao anel aromático. O anel aromático tem um CH2 ali, separando ele do OH. Então, o OH tá ligado, sim, num carbono saturado, tá bem? Então, não vamos nos confundir. Aqui nos álcoois vai rolar uma classificação. Classificações são importantes às vezes. Então, quanto à posição da hidroxila? Super fácil. A gente já sabe super fazer a classificação em carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, eu vou chamar meu álcool de álcool primário. Veja bem um exemplo ali. Se o meu álcool for secundário, é aquele álcool em que a hidroxila está ligada no carbono secundário. E o álcool terciário, por sua vez, né, analogamente, é aquele álcool em que a hidroxila está ligada num carbono terciário. Por que eu não tenho um álcool quaternário? Bom, para um carbono ser quaternário, ele tem que estar ligado a 4 outros carbonos. Se o carbono faz só 4 ligações, não sobrou nenhuma para ele fazer com o OH, certo? Por isso que eu tenho só carbonos primários, secundários e terciários, fazendo parte da classificação de álcoois primários, secundários e terciários, ok? Classificação quanto ao número de hidroxilas, também é uma classificação muito simples, tá? Então, se eu tenho só um OH fazendo parte aí do meu composto, do meu álcool, somente uma hidroxila, eu tenho um monol, ou um monoálcool. Se eu tenho 2 OHs, eu tenho um diálcool ou diol, ou ainda o que a gente conhece, assim, mais usualmente por glicol, certo? Por último nada. Terceiro, se eu tenho 3 hidroxilas ligadas a diferentes carbonos ou até ao mesmo carbono, eu tenho 3 hidroxilas ao total no meu composto, eu tenho um triálcool, um triol ou um glicerol, certo? Ó, tipo da glicerina, ok? E agora sim, por último, se eu tenho 4 ou mais hidroxilas no meu composto, no meu álcool, eu tenho um poliálcool ou um poliol. Tá? Então tem um exemplinho aí para cada um deles no slide que você pode estar reparando. Então, uma hidroxila, 2, 3, 4 ou mais. Bom, chegamos então na parte de nomenclatura, que é uma parte muitíssimo importante. A nomenclatura, na maioria das funções, ela vai ter 2 tipos. A nomenclatura oficial, que é a nomenclatura IUPAC, eu já falei para você sobre a IUPAC, que é um instituto internacional que faz as normas todas da química, não só da química orgânica. Então é a nomenclatura tipo oficial. Ok? E daí a gente vai ter a nomenclatura usual, que é a que a gente utiliza comercialmente, ou são compostos muito conhecidos em laboratórios, no mundo da química, da biologia, enfim, a gente tem nomes mais comuns, menos cheias dos sistemas, como são as nomenclaturas oficiais, tá? Então a nomenclatura IUPAC, a nomenclatura oficial do álcool, tá dada da seguinte maneira, observa aí o slide. Você tem prefixo mais infixo, mais a terminação ol. Lembrando que é igual nos hidrocarbonetos, tá? O prefixo é relativo ao número de carbonos na cadeia carbônica principal. O infixo indica o tipo de ligação entre os carbonos, lembrando que os infixos, então, são an para ligação simples, em, ali tá, eu vou trocar aquele M por um N, in, de em, de in e assim vai, tá? Quantas ligações duplas, quantas ligações triplas. O sufixo ol, que vai na terminação, então, identifica, faz alusão à função álcool. Lembrando que, se o álcool for ramificado, as ramificações sempre entram antes da nomenclatura da cadeia principal, certo? Então, seria ramificações, mas, daí sim, prefixo, infixo
e a terminação ol. A mesma coisa, o mesmo sistema que a gente estava adotando. Por isso que eu falava que a nomenclatura dos hidrocarbonetos era tão importante, porque a gente vai seguir essa nomenclatura, esse sistema agora nas funções. Tá? Vários exemplos, então, que são um pouquinho diferentes dos exemplos que vocês têm na apostila, para que vocês tenham outros aí modelos na hora de fazer os exercícios. Tá? Vou pegar o terceiro exemplo da primeira linha, ó, propan 2-ol. Precisei numerar, precisei dizer onde estava o OH, o grupo funcional, certo? Porque ó, no propan, ó, prop, tenho 3 carbonos. Eu tenho 3 possibilidades, na verdade 2, né? Possibilidades de onde estaria o OH, ou no primeiro ou no segundo carbono. Então existe o propan 1-ol e o propan 2-ol. Sempre que existe a necessidade da numeração, de dizer onde está o grupo funcional, isso deve ser feito. Certo? Igual ao quarto exemplo da primeira linha. Observa no slide, certo? Tu tem ali, ó, but 3-en-2-ol. Repara muito bem como é que foi feita a numeração. A numeração começou pela direita, ou seja, pela extremidade mais próxima do grupo funcional. O grupo funcional ele é mais importante do que a insaturação, que é mais importante do que as ramificações, tá? Então, por isso que a nomenclatura ficou but, ó, 4 carbonos. 3 é a posição do en, da ligação dupla. 2 é a posição do ol, do OH, do álcool, certo? Então, but 3-en-2-ol é aí um exemplo super importante da nomenclatura completa de um álcool. Na segunda linha, no segundo exemplo também, que a gente tem uma cadeia ramificada, ó. 4-metil-pente-2-en-1-ol. Repara que a nomenclatura também começou pela extremidade mais próxima da hidroxila, mais próxima do grupo funcional. E daí levou em consideração a posição do grupo funcional, da insaturação e da ramificação. Ok? Bom, a nomenclatura usual dos álcoois, você pode lembrar assim, ó, o álcool combustível, a gente chama de etanol, certo? Ou álcool etílico. Ok? Então você pode fazer essa relação para tentar lembrar a diferença entre a nomenclatura oficial, que é etanol, e a nomenclatura usual, que termina em ílico, então álcool etílico. Ok? Aqui 3 exemplos, então, o álcool metílico, porque tem um carbono só, por isso que é met. Álcool isopropílico, porque daí vem do nome do isopropil, que é o grupo, que é orgânico, né, o radical, que eu tenho 3 carbonos e o carbono do meio é a valência livre. E o álcool etílico, que é o exemplo que eu dei ali antes para vocês, tá? Então a nomenclatura usual, ela bota o radical orgânico seguido da terminação ico. Então, ó, etil-ico, etílico, ok? Ops. Certinho. Bom, gente, vamos para a segunda função. Os fenóis, eles vêm sempre depois dos álcoois porque eles são parecidos. O que vai diferenciar? Vai diferenciar a definição. Ó. Você tem que ter uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente ao anel aromático. Certo? Lembra, né, que eu sempre falei para vocês 1 zilhão de vezes. Não é porque o negócio tem 6 carbonos num ciclo, que é um hexágono, que é anel aromático. Não, você tem que tomar bastante cuidado com isso, saber fazer o reconhecimento do benzeno, certo? Então, o fenol tem uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente ao núcleo benzênico ou ao núcleo aromático. Tá? O grupo funcional, AROH. AR é um radical, um grupo orgânico arila, tá? Um grupo aromático. E ali eu tenho exemplos o primeiro exemplo é um grupo arila, é o naftil, certo? O segundo é o fenol comum, que a gente chama, que é um anel benzênico com um OH. E o terceiro eu tenho mais de uma hidroxila ligada no mesmo anel aromático, certo? Nomenclatura oficial. Bom, a nomenclatura oficial dos fenóis está completamente baseada no radical aromático, no radical arila, que normalmente é o benzeno ou o naftaleno. Então, para o PAC, o mais simples dos fenóis, ele é denominado fenol comum ou hidroxibenzeno. E a partir disso, a gente faz as outras nomenclaturas. Vamos ver os exemplos que trazem ali no slide. Olha só, sempre o teu carbono número 1 vai ser o carbono da hidroxila.
certo? Daí tu numera os demais de acordo com ele. Eu trouxe aqui exemplos de fenóis dissubstituídos, ou seja, com dois substituintes de hidrogênios. Um é o OH e o outro é um metil, tá? Pra gente colocar em posições diferentes e reparar, então, como é que fica a nomenclatura. Então, primeiro fica um hidroxi fixo, o 1 é o da hidroxila, 2 metilbenzeno, metilbenzeno, tudo junto. Ó, o segundo, 1 hidroxi, 3 metilbenzeno, ok? 1 hidroxi, 4 metilbenzeno e o último exemplo ali traz com 2 hidroxilas. Como é que fica então? 1,3 de hidroxibenzeno. Repara aqui, se eu coloquei o 1 no carbono de cima e o 3 no carbono ali mais à direita, ou se eu tivesse feito o contrário, a posição relativa era a mesma, era 1,3, tá? Então não fazia diferença nesse caso, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui um negócio. Os fenóis, a nomenclatura usual deles não é tão importante. A nomenclatura usual tem mais a ver com os solventes e a aplicação deles, tá? Então, os cresóis, os sóis, então, eles têm alguma nomenclatura usual, mas ela foge completamente de sistemas, ela não é nem um pouco sistemática, então fica um pouco mais difícil a gente trabalhar e a gente acaba não cobrando isso de vocês, certo? Ou os mais comuns, tipo fenol comum, a gente vai ver depois, se Deus quiser, presencialmente aí várias questões de vestibular, mas pro final do ano a gente vai procurando então esses sinais de fenóis com nomes usuais, mas é bem mais difícil de acontecer. Os éteres. Definição então de éter. Compostos que apresentam o oxigênio como heteroátomo, ou seja, entre dois radicais. Esses radicais podem ser do tipo alquila ou arila. Então, éter é muito fácil de você identificar. Olha mesmo, pelo nome faz a relação com a definição. Éter é aquele composto em que o oxigênio é o heteroátomo, ok? Ó, o grupo funcional pode ser tanto radical alquila quanto radical arila. Tem ali exemplo com os dois. Então, o oxigênio entre carbonos é suficiente para a gente entender o que é um éter, ok? A nomenclatura oficial, a nomenclatura IUPAC dos éteres é bem fácil. Você, destaca o oxigênio, que é o heteroátomo, e vê quais são os grupos orgânicos ligados a ele. Ok? O grupo orgânico etil, metil, propil, fenil, benzil, vê o nome, destaca, né, esses grupos, pensa o nome e daí a gente vai montar a nomenclatura. Como é que fica? O grupo orgânico menor, aquele grupo que vai ter um menor número de carbonos, mais o infixo oxi, do oxigênio, mais o grupo orgânico maior. Vendo os exemplos então na tela, ó. O primeiro, metoxi, etano. Met é o grupo orgânico menor, oxi, o infixo que diz que é o oxigênio, etano é quem vem depois. Então, metoxietano, certo? O segundo, você separa ali o oxigênio, vê que à esquerda você tem o metil, à direita você tem o benzeno. Então, metoxibenzeno. E no terceiro exemplo, então, você tem 2 vezes dos dois lados o etil. Então, fica etoxietano. Certo? Nomenclatura bem fácil, bem tranquila também. Só você destaca, né, os grupos orgânicos que estão juntos com o oxigênio. E a nomenclatura usual dos éteres. Daí você diz a palavrinha éter, grupo orgânico com a terminação ico. Então, se é etil, é etílico, tipo do álcool, certo? Olha só, éter etílico e metílico. Você diz o nome dos dois grupos orgânicos ligados ao oxigênio, que está com heteroátomo, em ordem alfabética. Então, éter etílico e metílico. Então, ordem alfabética dos radicais. Ou do lado, éter fenílico e metílico. Lembrando que o anel aromático, quando ele está como grupo orgânico, ele chama fenil, né? Por isso que ficou fenílico e metílico. Se os dois grupos forem iguais entre si, como é o caso do terceiro exemplo, você fala di, éter dietílico ou éter dimetílico, como é o caso do quarto exemplo então, ok? A nomenclatura dos éteres, a nomenclatura usual dos éteres é bem tranquila, bem fácil. Tô suando aqui, gente, que calor.
Próximo, então, próxima função são os aldeídos. Olha só, gente, eu tô indo uma atrás da outra, você pode voltar quantas vezes você quiser para olhar, né? E também o importante é fazer o reconhecimento, tá? Da função, nesse momento. Primeiro você, de repente, se detém em fazer o reconhecimento e depois pega a parte da nomenclatura. O que tu acha, né? Vai indo, vai voltando, até conseguir ir pegando bem. Definição. Caracterizam-se pela presença do grupo funcional CHO, não é CHO, né? É CHO, que o nome do grupo funcional é formila, ok? Então, o grupo funcional é um C, dupla OH. Olha só, os aldeídos são sempre funções terminais, ou seja, o grupo funcional está sempre na extremidade, em uma extremidade. Por quê? Repara ali o grupo funcional, ó. O carbono está fazendo 2 ligações com oxigênio, já está fazendo 2. Uma ligação com o hidrogênio, 3. E a 4ª ligação tem que ser feita com o resto da cadeia carbônica, né? Ele tem que estar ligado a alguém para fazer parte da cadeia. Então já comprometeu as 4 ligações dele. Por isso que o aldeído é sempre uma função terminal, tá sempre nas extremidades. Então, ó, os exemplos que vocês têm, sempre dá para observar que o aldeído pode ter mais de um grupo formila no mesmo composto, mas ele sempre está em uma extremidade. Nomenclatura, então, dos aldeídos. Vamos reparar aqui o esqueminha no slide. A nomenclatura oficial, a nomenclatura da IUPAC, vem com um prefixo que indica o número de carbonos, um infixo do tipo de ligação e a terminação -al. Muito bem, o mais simples dos aldeídos, é o metanal, aquele aldeído com somente um carbono, certo? Vamos dar uma olhadinha no terceiro exemplo da primeira linha, em que você tem também ali, ó, junto já uma ligaçãozinha dupla, ó, não pode esquecer de botar o "em". Por que não foi com numeração aquele exemplo? Ó, porque só tinha 3 carbonos na cadeia e a única possibilidade de ligação dupla é naquela posição ali, então você não precisa botar prop 2 enal, tá? Vai sem a numeração. Já o quarto exemplo, que é o primeiro da segunda linha, ó, houve necessidade de numerar. Por quê? Porque tu tem o grupo orgânico na posição 3. Então, 3-metilbutanal. Podia ser na posição 2, certo? Por isso que houve a necessidade de fazer a numeração. Observa que, como o aldeído é um grupo funcional, né? É uma função, melhor dizendo, terminal, sempre o carbono de número 1 é o carbono da formila, é o carbono do grupo funcional, ok? A nomenclatura usual, então, dos aldeídos tem bastante a ver com a nomenclatura usual dos ácidos carboxílicos correspondentes. A gente vai ver os ácidos carboxílicos um pouquinho mais pra frente ainda nessa aula, mas existem alguns que são muito famosos. Então, os aldeídos que são parecidos com eles, ou seja, que têm o mesmo número de carbonos do que esses ácidos carboxílicos, vão ter nomenclaturas também parecidas. Então, vamos olhar aqui no slide, ó. O primeiro chama aldeído fórmico, porque ele é parecido com um ácido carboxílico que chama ácido fórmico. Então, aldeído fórmico ou formaldeído, que é o mais conhecido dos aldeídos porque ele é o formol, né? Aquele líquido super conhecido em que a gente faz a conservação de peças anatômicas, por exemplo, ou de animais, enfim, né? O segundo, aldeído acético, porque vem do ácido acético, ou acetaldeído, ok? Porque ele tem o mesmo número de carbonos do ácido acético, que são 2. E o terceiro, o aldeído propiônico, que tem o mesmo número de carbonos do que o ácido propiônico, você já entendeu o que eu tô querendo dizer, ok? Vamos para a próxima, então. Gente, ó, então, a gente viu os aldeídos, que tem uma C-O-H, uma função terminal. A gente vai agora, então, para as cetonas. As cetonas têm um C-O também, que é uma carbonila, mas não é terminal, certo? A acetona tem C no meio, tá? Do composto orgânico. Vamos ver. Definição. Compostos que apresentam uma ou mais carbonilas, que é o C-O no meio da cadeia, entre carbonos, então ligadas entre carbonos. Os exemplos. Bom, dá uma olhadinha nessa linha de exemplos e vê que pode ser radical arila, radical alquila, qualquer um cíclico, desde que você tenha uma carbonila, um C-O entre carbonos. Certo? As cetonas são super fáceis de identificar, mas tem muita gente que confunde com os aldeídos, mas é só lembrar que os aldeídos são terminais e as cetonas nunca podem ser terminais, tá? Nomenclatura. A nomenclatura da cetona também é super característica porque termina justamente em ona. Então, prefixo mais infixo mais a terminação
ona. Aqui eu botei uma observação, coisa que eu já falei antes, mas só para ficar registrado na hora que você for estudar também, né? Incluir na nomenclatura a posição das insaturações, bem como a posição da carbonila, já que não é uma função terminal, então eu tenho que dizer onde que ela tá. Ok? Então, ó, a primeira não vai posição, por quê? Propanona, só tem 3 carbonos. A única posição possível é no carbono do meio, certo? Então, eu não digo qual que é a posição, porque não precisa, tá? Então, propanona. Mesma coisa butanona, olha só, sempre precisa, a carbonila tem que estar entre carbonos, então só pode ser na posição 2, tanto se eu começo de um lado, quanto se eu começo de outro, vai ser na posição 2, então eu não coloco numeração. Da pentanona em diante, eu tenho mais de uma possibilidade de posição do grupamento carbonila. Daí eu preciso dizer onde é que ele tá, tá? Por isso que vai ali, ó, pentan 2-ona. Podia ser a pentan 3-ona, que é um composto diferente, tá? Então ali, ó, a gente tem a ciclopropanona, olha ali, ó, com 2 carbonilas pentano diona, e eu disse as 2 posições. Então, pentano 2,4 diona. Se tu não colocar aquele O, botar pentan 2,4 diona, não tem problema também, não é um fim do mundo, tá? Aquilo ali, aquele Ozinho chama vogal de ligação, às vezes a gente coloca para ficar mais bonitinho, mais ajeitadinho o nome, mas não é uma coisa assim tão importante. Tá bem? E o 6º exemplo ali desse slide, ele é o bem completão. Ele tem a ligação dupla, ele tem a ramificação e ele tem o grupo funcional, tá? Então, olha só, repara a numeração que foi feita. Por que foi na linha reta? Por que não desceu? Começou da direita, porque, não tenho dúvidas, é a extremidade mais próxima do grupo funcional. E foi reto por causa da existência da ligação dupla, da insaturação. Lembra que a gente viu lá no começo que a cadeia carbônica, se você escolher a cadeia carbônica principal, no começo lá com os hidrocarbonetos, né, é a maior sequência que contenha a insaturação. Aqui, como a gente está tratando de grupos funcionais, de funções, vai ser a cadeia principal, vai ser a maior sequência que contenha o grupo funcional e a insaturação, caso ela exista, certo? Por isso que a numeração seguiu ali, ó, na linha reta e não desceu, que seria o caso da maior cadeia, entendeu? Então, foi reto. Ó, quem ficou de fora da cadeia carbônica foi um etil. Então, você tem que dizer qual é a posição, porque é uma ramificação. Então, 4, etil, pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. 4, en, que é a ligação dupla, posição da insaturação. 2, ona, que é a posição do grupo funcional, tá? Então, uma nomenclatura bem completa aí pra gente exercitar, pra gente trabalhar, certo? E as nomenclaturas, a nomenclatura usual da cetona segue o seguinte esquema, ó, vamos olhar no slide. Eu uso a palavra cetona, mais os grupos ligados à carbonila em ordem alfabética, mais a terminação ílica. Então, o primeiro exemplo, ó, você destaca, você separa a carbonila, vê quais são os 2 grupos ligados a ela e fala cetona, fenílica e metílica, ordem alfabética, fenil e metil, então fenílica e metílica. A segunda, cetona metílica, porque os 2 grupos ligados são metis. E a terceira, cetona etílica e metílica. De novo, foi então respeitada a ordem alfabética. Sempre lembrando, pessoal, que as nomenclaturas oficiais são mais importantes que as nomenclaturas usuais, tá? Mas, como as duas acabam aparecendo em exercícios, a gente precisa aprender as duas, tá? Mas é sempre a oficial, a IUPAC, ó, é a mais importante. E por último, então, da nossa aula de hoje, dessa primeira parte, os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são uma função muito importante. Por quê? Porque eles vão dar origem a várias outras funções orgânicas, porque são ácidos, os ácidos são bem reativos, vão formar sais, cloretos, um monte de outras coisas, certo? Mas aí isso é assunto para a próxima parte da nossa aula. Okay? Então, os ácidos carboxílicos, por definição, são aqueles compostos que apresentam uma ou mais carboxila, que é o nome do grupo funcional,
do grupo funcional de ácido carboxílico. Olha como é que ela é. Ela tem um C dupla O ligado a um OH, tá? Então, repara bem, a gente viu aldeídos, que era C dupla O com H, viu cetona, que era um C dupla O entre carbonos, e agora vê o ácido carboxílico, que é um C dupla O com OH, tá? Até o nome, ó, carbonila é o C dupla O, hidroxila é o OH. Então, C dupla O com OH é carboxila, tá? Repara que, como nos aldeídos, este carbono ele já está implicado com 4 ligações. Então, necessariamente, os ácidos carboxílicos são funções terminais, ou seja, sempre vai estar em uma extremidade o grupo orgânico, certo? Então, dá uma olhadinha nos exemplos nos slides, ó, sempre numa extremidade a carboxila. Pode ter mais de uma, inclusive. A parte da nomenclatura, ela é bem tranquila. Por quê? Assim como na inorgânica, a gente tem que usar a palavrinha ácido antes do ácido carboxílico. Então, ácido, o nome todo, como a gente está acostumado a dar, com o sistema todo, terminado em oico. Então, ácido etanóico, por exemplo, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos exemplos. Ó, o primeiro, mais simples, com um carbono só, ácido metanóico. Metan, ó, met, um carbono, an, ligação simples, e o oico. Ácido etanóico, o segundo, propanóico, e assim vai. Quero que vocês reparem, então, o segundo exemplo da segunda linha, que é quando a gente tem 2 grupos funcionais carboxila, que ficou, então, ó, ácido etanodioico. Aquele dioico me diz que são 2 grupos carboxila. E o último exemplo, em que eu precisei fazer uma numeração, repara novamente que a numeração começa pela extremidade mais próxima do grupo funcional, por isso que ele é o carbono de número 1. No 2 e no 3, você tem 2 vezes a ramificação metil. Então, ó, o nome completo. Ácido, não precisa ter aquele hífen, tá? Ácido, sem hífen, 2,3 dimetil butanóico. But, porque são 4 carbonos na cadeia principal. Butan, o an, porque só tem ligação simples entre os carbonos. E oico, porque é um ácido carboxílico e essa é a sua terminação. Olha só, a nomenclatura usual dos ácidos carboxílicos não segue nenhum sistema. Ela é feita a partir da origem do ácido, qual é a sua função, então qual é a origem, qual é a... Ai, me enrolei todo. A nomenclatura usual dos ácidos carboxílicos não serve... A nomenclatura usual dos ácidos... Olha só, a nomenclatura usual dos ácidos carboxílicos não segue nenhuma sistemática, nenhum sistema. Ela vem normalmente da origem do ácido carboxílico, da utilidade que ele tem, tá? Então, você tem que meio que lembrar os principais. E os principais são os 2 primeiros, sem dúvida nenhuma, tá? Que com um carbono, com 2 carbonos. Ou vou estender aí para os 4 primeiros que são principais, tá? Mas os 2 mesmo primeiros você tem que saber sem dúvida nenhuma. Então, olha ali, ó, com um carbono só é o ácido fórmico, porque ele é encontrado, então, em formigas. Até bem pouco tempo atrás, a principal fonte de ácido fórmico era justamente a destilação de formigas vermelhas, que são as que têm aí maior concentração de ácido fórmico ao inocular aí, né, ao cuspir aí, sei lá o que, a mordida da formiga, como é que ela faz com esse troço aí. O segundo, o ácido acético. Ó, ácido acético vem do latim acetum, que significa vinagre, quer dizer amargo, um monte de coisa, azedo, né? Então, o ácido acético é o nome usual para o ácido etanóico, tá? Com 3 carbonos, ó, é o ácido butírico, vem do inglês butter. Curtiu meu butter? E significa manteiga. Então, é o ácido presente na manteiga rançosa. Manteiga rançosa. Tipo, podre. Ok. E olha só, aquele último ácido ali, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, é o ácido capróico. É um dos ácidos que tem no leite de cabra. No leite de cabra tem o ácido cáprico, o capróico e o caprílico.
certo? Mas é só um exemplozinho ali mesmo. Então, o fórmico, que é o nome usual para o metanóico, e o acético, que é o nome usual para o etanóico, são, sem dúvida, os mais importantes. Gente, então para a próxima aula eu fico aí com os derivados de ácidos carboxílicos e os compostos nitrogenados, certo? Vão procurando então os exercícios que vocês já podem fazer e se quiser ir se adiantando aí estudando os compostos derivados de ácidos carboxílicos e os compostos nitrogenados, segue a mesma vibe, identificando a função e aprendendo, vendo como é que é dada a nomenclatura. Reparou que geralmente é só a terminação, só o finalzinho que vai mudar em relação à nomenclatura dos hidrocarbonetos? Então tá. A gente se encontra então na próxima aula e quando rolarem aí os tira-dúvidas, certo? Beijo, tá? Não fica com aquele sentimento de que a nossa vida tá parada porque não tá. Isso também faz parte da nossa vida e a gente vai passar juntos, tá bem? Beijão!